Está no último capítulo de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, o versículo 7. Abra sua Bíblia então. Aleluias, glória a Deus. Pode falar amém também. Amém. Pode glorificando o Senhor enquanto se abre aí e acha, né? Apocalipse 22, verso 7, tá bom? Amém. Podemos ler? Amém. E os outros irmãos que não falaram amém, pode ou não pode ler? Amém. Ainda não. Mas o lado de cá, lá dos fundos, só veio do lado de cá. Vamos ler ou não? Amém. Oh, melhorou. Então vamos lá. A minha diz assim: eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu queria que lesse aí uma versão mais tradicional. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Amém. Essa aí que eu queria. Bem-aventurado aquele que guarda. Pode sentar, quem ficou de pé. Então, irmãos, essa é a penúltima bem-aventurança de Apocalipse que nós vamos meditar. A última está no verso 14, né? Que vai ficar para a próxima pregação sobre a bem-aventurança, que é todos os que bem-aventurados, todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade com C maiúsculo através dos seus portais. Mas esse é a próxima. Hoje é todo aquele que não, gente. E que guarda. Aproveita a cola aí, vamos repetir. Todo aquele que guarda. Muito bem. Bem-aventurado todo aquele que guarda as palavras desta profecia, não é isso? Então vamos lá. A sexta bem-aventurança então é guardar a profecia. Meus irmãos, é importante destacarmos que ela e a última aparecem no mesmo capítulo. É o capítulo 22, que por sinal é o último capítulo da Bíblia. Por que eu estou falando que é importante? O que isso tem a ver com ser importante? O que isso tem de significativo? Tem que já se passaram todos os eventos que Apocalipse diz, que culminariam no desfecho de todas as coisas. E agora resta aos que até aqui chegaram que glorifiquem ao Rei dos Reis, porque chegou o tempo de desfrutar as delícias da eternidade. Você vai lendo ali, quem estava presente no dia que eu falei aqui do capítulo 18, a grande Babilônia, a rainha das prostituições, tudo que ela está fazendo nesse mundo, a intervenção do anticristo, a intervenção de Satanás, do falso profeta, aquele turbilhão de informações e de expectativas e que cria ansiedade, né? Igual, semelhante ao que nós nos encontramos nesses dias mesmo, porque a coisa é de ordem mundial e a maldade crescendo. Então fica-se uma ansiedade, fica-se um nível de preocupação. Mas chega aqui no final, tem duas vezes bem-aventurados, porque todas essas coisas do mal, do mundo, da corrupção, da Babilônia, já passaram. Há uma nova era, em uma nova dimensão, agora aguardando os filhos de Deus, que lutaram até aqui e que guardaram as palavras dessa profecia. Amém. Essa bem-aventurança se parece um pouco com a primeira, porque a primeira diz o quê? Bem-aventurado aqueles que leem
ouvem e guardam. Essa aqui só diz bem-aventurados que guardam. Alguém poderia pensar que é uma mera repetição de frase. Repetição é importante, são aceitáveis. As repetições enfatizam e aumentam o sentido do que se quer dizer. Mas eu quero falar com os irmãos que nesse caso aqui não é uma mera repetição de frase. Essa última bem-aventurança contida no final do livro confirma o que disse a primeira, pelo fato de ter havido no decorrer de todo o livro, como eu disse, o desenrolar dos acontecimentos que marcaram a humanidade cristã e não cristã, e o destino eterno de ambos os lados já foram definidos. Amém. Vocês estão entendendo até agora? Amém. Então, quem pegou a primeira, nessa época, a primeira bem-aventurança, lendo, ouvindo, guardando, ou não, porque só existem dois lados para se estar. Por isso a frase está construída assim. Agora nessa penúltima bem-aventurança, bem-aventurados os que guardam, é a maneira perfeita de dizer que quem chegou até aqui e viu o desenrolar dos fatos ocorridos no fim da história, significa que creu nas palavras proféticas e as guardou, ouviu, leu e guardou e ficou aguardando o cumprimento dessas promessas. Essa bem-aventurança está alçada a um nível superior a partir da outra, porque ela indica o estado de quem chegou ao fim dos acontecimentos. Tipo assim, meus irmãos, se você leu e ouviu as profecias deste livro e procurou observar e guardar e praticar essa revelação, significa que você foi até o final. Significa que você guardou. Significa que você atendeu às palavras. Significa que você obedeceu, porque é isso que acontece. Hoje de manhã nós estamos falando sobre o espírito de rebeldia que está no mundo, já foi liberado há algum tempo, um espírito de rebeldia e submissão que adentrou no mundo. Então as pessoas ouvem, mas elas não estão dispostas a se submeter. Elas até sabem muito, se perguntarem a elas até sabem muito, mas elas não estão dispostas a cumprir. Todo mundo tem uma opinião acerca de tudo aí, dos acontecimentos da vida, de tudo. Opinião de ciência, opinião de medicina, opinião em comércio, opinião em pesquisa, opinião em educação, opinião em indústria, opinião nas particularidades, no emocional. Todo mundo tem opinião. Se você tem que fazer assim, você tem que ser assim, você tem que agir dessa maneira. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Não é? Há uma preguiça generalizada na sociedade e ela não vem de Deus. Há uma indisposição, até acho que essa palavra seria melhor, uma indisposição para se submeter à autoridade que Deus colocou na sociedade, as autoridades que Deus colocou na sociedade. Há uma indisposição, uma não aceitação, e são espíritos de rebeldia que foram liberados na humanidade. Agora, aquele que leu, aquele que ouviu, e aquele que guardou, os acontecimentos estão passando, e você está aqui porque você guardou. Você é perseverante, você está guardando ainda. Você está guardando ainda. Você tem ouvido, você tem lido. Você tem lido que os profetas de Deus, ouvido que os profetas de Deus têm falado. Então isso significa que você está guardando. Pois quem não crê não prosseguirá nem lendo nem ouvindo, pois não se interessa pela profecia, não se interessa pela revelação, não se interessa pela verdade. O mundo não se interessa pela verdade. Olha os seguidores da Babilônia, os incrédulos, eles não sabem da verdade, eles não querem saber da revelação contida aqui. Como é que eles vão guardar o que eles não ouviram? Como é que eles vão guardar o que eles não estão dispostos a conhecer? Como eles vão guardar se eles não querem ler? Como eles não vão guardar se eles pegam a Bíblia e rasgam?
Como eles vão guardar se eles pegam uma Bíblia e queimam? Como eles vão guardar se eles pegam uma Bíblia e jogam fora? Eles nunca irão guardar. Praticamente quem chegou até aqui no fim do livro, e nós estamos nesse caminho, expectativas, como estamos falando, preocupações, ansiedades por causa dos acontecimentos, porque todos os acontecimentos estão se cumprindo com os santos na terra. Uns estão sendo levados já para a glória, mas os outros continuam aqui e as coisas vão se cumprindo enquanto eles estiverem aqui. Amém. Mas há uma diferença. Enquanto os ímpios se aterrorizam com a revelação e evitam saber mais, os santos recebem a revelação e veem os acontecimentos como algo determinado e controlado pelo governo soberano do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não importa o que acontecer, Deus continua governando. Amém. Eu quero mostrar isso aos irmãos. Quero mostrar qual é a perspectiva que devemos olhar os acontecimentos do Apocalipse. Mesmo que a gente saiba por teoria que o Senhor governa todas as coisas, não é incomum um receio, uma ansiedade e um temor invadir o coração de alguns de nós, ao nos depararmos com os acontecimentos que são revelados nesse livro. E eu quero dar um exemplo. No capítulo 20, vamos voltar aí, quero dar um exemplo para os irmãos verem como que a gente precisa observar os acontecimentos. Primeiro vamos ler do 1 ao 3. Eu queria que você lesse, por favor. 20, verso 1 ao 3. Apocalipse 20, verso 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o após o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Até aí tá bom, meu irmão. Irmão, preste atenção. Quem que foi preso? Satanás. Quem que o prendeu? Um anjo. Não falo, não quero saber o nome dele, não. A pergunta é quem? Um anjo. Não sei qual. Não está falando aí. Presta atenção. O diabo foi preso por um anjo. Certo? Agora vamos para o versículo aí mesmo, versos 7 e 8. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Isso, meus irmãos, olha aí. Então, quando a gente vê esses versículos, vem-se um determinado grau de aflição. Porque a gente pensa assim, se Satanás está preso e a coisa está do jeito que está, e quando ele estiver solto, agindo livremente? Não é? Então não é comum encontrarmos em muitos de nós uma certa preocupação, um grau de ansiedade e uma expectativa nos nossos corações, o que é, o que será, como será. Mas como estamos dizendo, o Senhor governa todos os acontecimentos como sempre fez. Amém. E essa soltura de Satanás também está sob o controle do governo do nosso Senhor, irmão. Irmão, preste atenção, a Bíblia não diz que ele se soltou da prisão e que fugiu escondido. Não, a Bíblia diz que ele foi solto sob a determinação divina. Ele não sai de lá se ele quiser, ele sai de lá quando Deus quiser. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque na hora dele ser solto, é a hora que Deus vai terminar.
Ele está querendo ser solto. Ele está alvoroçado, mas ele já tem, desde o primeiro ano. Aqui é 1000. Claro que esse 1000 não é 1000 anos literais, né? É um determinado período de tempo da ida do Senhor para a glória, né? Na sua ressurreição, que ele subiu ao céu, até a chegada aí do anticristo. Então não é 1000 anos literais, é um período que indica. Esse período que vai indicar, e é um simbolismo para esse período, mas não é ele que se soltou. Ele não tem poder para se soltar. O anjo que o prendeu não somente é um anjo muito forte, mas o prendeu sob as ordens do nosso Senhor soberano. Amém. O anjo desceu do céu com a chave do abismo e uma corrente e prendeu ele. Acabou, está preso, está amarrado. Lançou ele no abismo, pôs um selo sobre ele para não enganar as nações. Por que você está aqui? Porque você não foi enganado por ele. Ele está te enganando até que o Senhor abriu os seus olhos, então você está aqui. Gente de todas as nações estão congregadas na presença do Senhor. Agora, quando ele for solto, aí ele vai voltar a enganar. Porque no período aí, que ele for solto, um pouco período da grande tribulação. Porque aí o número de convertidos será bem pequeno, porque ele vai ser solto para enganar novamente as nações. Quando ele foi preso, o anjo fez isso. Ele não conseguiu fugir dessa prisão ainda, e nem vai conseguir fugir. Ele só vai sair de lá quando ele for solto, e será solto pela determinação de Deus, e por um período bem pequeno, tá bom? Amém. Olha o verso 10 aí. Agora, 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Graças a Deus. Fala graças a Deus. Graças a Deus. Irmão, ele vai ser solto, sabe para quê? Para andar na direção do fim dele, que é o lago do fogo. Claro, enquanto ele vai na direção do fim, ele vai fazendo aí as suas misérias, mas sempre indo em direção ao seu fim. Essa é a perspectiva que precisamos olhar todos os acontecimentos, incluindo esses acontecimentos finais. Ele não faz o que ele quer, ele está agindo sob a determinação divina. Ele será o solto, vai enganar as nações, mas é um período curto de tempo, porque na verdade isso é uma consequência, porque ele será solto para ir para o fim dele. Amém? Amém. Deus governa e governará. Amém. Nem por um segundo o Senhor perderá o seu controle. Aleluia. Nem por um segundo o Senhor perderá o seu governo. Deus jamais poderá ser destituído do seu trono. O seu trono é um trono eterno. O seu reino é um reino eterno. E Ele ainda guardará os seus santos de caírem e se perderem. Ele é Senhor. Então, chegar ao final de todo esse escopo, ter mantido viva a esperança da salvação eterna, significa que você guardou as palavras deste livro profético. Amém. Amém. E só os bem-aventurados fazem isso. Por isso está dizendo, bem-aventurados os que? Aleluia. Amém. Ter permanecido ou não nesta profecia, ou nas palavras dessa profecia, decidirão perdição ou salvação. Quem se perdeu porque não guardou, né? Pode ter até ouvido, pode ter até lido, mas não conseguia guardar, esquecia, deixava para lá, andava para lá, andava para lá. Algo que ainda não falamos de nenhuma bem-aventurança e que citamos agora é o caráter divino, meus irmãos, do livro, da profecia toda. Por isso os santos são chamados bem-aventurados, de fato são, porque eles são os que aceitaram a profecia desse livro como sendo de origem divina.
Você é bem-aventurado, ou quem é bem-aventurado, é porque está crendo nas profecias desse livro. O Senhor está falando, então vamos guardar, meus irmãos. Olha que o verso 6, aí agora do nosso texto, capítulo 22, verso 6, diz o quê? Pode ler. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aleluia. Olha aí, está falando, o Senhor é chamado Deus dos espíritos dos profetas. Você acredita nessa profecia? Amém. Você acredita que ela vem de Deus? Amém. Até o diabo também acredita. Misericórdia. E o problema dele, não, está certo, não está errado. O problema dele, porque ele não guardou o seu estado original. Nós acreditamos e estamos guardando. Amém. Por isso nós somos crianças. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Deus dos espíritos dos profetas, o Senhor das diversas manifestações do Espírito ao longo da história. Ele é o Senhor que pelo Espírito Santo despertou Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, João Batista e tantos outros. Olha, irmão, olha a história da humanidade. Deus vem levantando profetas. É o mesmo Deus de lá para cá. É o mesmo Espírito de lá para cá. Glória E que atua aqui nas palavras dessa profecia e entra em ação no presente livro através do apóstolo João. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós falamos no capítulo 20 que Satanás foi preso, foi solto, foi lançado pelo século do século no lago de fogo. Mas a partir do capítulo 21, meus irmãos, como é que começa? Presta atenção, a partir do capítulo 21, como é que começa? Versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia! O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão, e o mar sumiu. Então tá aí. Começou no capítulo 20, terminou com aquele negócio, tá, aquele trem doido, né? Tudo sujo, a Babilônia, mas tudo lá, puf, na destruição. Aí começa o 21. Então agora é novo céu, nova terra. Aleluia. Tudo novo. A visão do céu. Até então, o livro, até o capítulo 20, havia apresentado os transtornos pelos quais a terra passará. Os ais, as trombetas, os selos, né? As taças, pragas, selos, trombetas que abalarão os habitantes do planeta, as consequências dos desdobramentos e desdobramento desses ais aí. Mas o capítulo 21 começou com outro momento. Foi lido aí, novo céu, nova terra, o que mais? O verso 2, vi também o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém. Diga aleluia. Aleluia. Ela descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava assim, ó: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e ele será o seu Deus. E olha o que mais, verso 4: ele lhes enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. Não haverá mais o quê? Não é possível um negócio desse. Nem pranto, nem lamento, nem dor. Aleluia! Porquanto a antiga ordem está acabada, encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente. Sabe da onde? Não é da água da copaza, não, da fonte da água da vida. Aleluia! E o vencedor, termina no verso 7, herdará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus
e ele será meu filho. Obrigado, Senhor. Tá vendo? Você é bem-aventurado? Se tinha dúvida, se alguém tinha dúvida, acabou a dúvida. Oh, glória a Deus. Você está guardando, não é? Não. Aleluia. Presta atenção. Eu não estou dizendo que é fácil guardar, não. Louvado seja Deus. Não é fácil para nenhum de nós guardar. Guardar as palavras dessa profecia tem sido uma labuta. Aleluia. Guardar as palavras dessa revelação não é uma coisa assim, rindo. Às vezes nós passamos por muitos problemas. Às vezes muitos são os sentimentos e os desejos. Nós temos visto de pessoas que não conseguem guardar e abandonam. Nós temos visto pessoas que guardam e sofrem e morrem no corpo físico, mas não aceitam se separar desta palavra. Eles guardam até o fim. Outros, como nós, ainda estamos aqui vivos e não tem sido fácil guardar, mas estamos guardando. Aleluia. Você é bem-aventurado. Essas promessas são para você. Amém. Essas promessas são para nós. Obrigado. Ao contrário do que poderíamos pensar, o livro aí, a partir do verso 21, não apresenta o fim, é um novo começo. Não é verdade? A história bíblica começou lá em Gênesis 1 e agora ela chega ao fim com um outro começo. Na verdade, não é o fim. Alguém disse sabiamente, o fim é o lugar onde começamos. Eu me lembro que uma das palavras daquele servo do Senhor que morreu na era nazista, fuzilado também, o pastor Bonhoeffer, quando chamaram ele lá da cela, que foi o dia do seu fuzilamento, ele olhou para os seus companheiros de cela e ele disse assim: eles acham que é o meu fim, mas é o meu começo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! E é onde nós vamos começar. Há algum tempo estivemos falando aqui, um dia desse, até durante a semana, sobre a nostalgia relativa, uma parte boa, vamos dizer, uma parte positiva da nostalgia que o ser humano tem, às vezes de voltar um pouco ao passado, principalmente naquelas épocas boas da infância, o lugar onde cresceu, as pessoas com as quais conviveu, as brincadeiras da infância. Eu não estou falando das dificuldades, estou falando das partes boas, olhando para trás e vendo hoje o que está acontecendo e o que está por vir, que a revelação aqui nos dá, ficamos pensando naqueles valores morais do passado, o que está acontecendo com este mundo, o que está acontecendo, que as pessoas estão se degenerando, os princípios de temor, de respeito a Deus eram muito melhores, muito mais evidentes no passado, na sociedade daquela época de 50, de 60 anos atrás. O que fazia com que houvesse uma confiança maior entre as pessoas, a palavra naquela época valia, uma esperança aí de convivência melhor. À medida em que o tempo passou, o que nós temos visto? Uma degeneração, os perigos que aumentaram, a confiança que diminuiu, o temor do Senhor que foi dando lugar aí à profanação, à leviandade, e agora estamos vivendo num ambiente hostil a Deus, hostil aos bons valores, hostil aos bons princípios. Por causa disso, muitos desejam voltar aí, a nostalgia que eu estou falando, voltar ao passado. Então, como eu estava dizendo, não é de todo errado, porque se a gente for voltando ao passado, e mais ao passado ainda, a gente vai chegar lá no jardim do Éden, meus irmãos? Na pessoa de Adão, quando ele tinha plena comunhão com Deus. Porque é isso que todo homem deseja. Deus implantou isso no coração de todo mundo. Só que não dá para ir voltando nesse passado físico. Voltar ao passado físico, material, tentar recuperar esse algo de bom aí, relativamente bom, mesmo com o pecado no mundo, mas relativamente bom, que dá para conviver, e administrar a convivência em sociedade. Não dá, porque as aflições deste mundo e as tristezas frustraram e cansaram a nossa alma.
Então, se não dá para dar um pulo direto no jardim do Éden. Por quê? No Éden não era permitida a iniquidade. Então, voltar ao Éden nesse corpo e com o pecado, poríamos tudo a perder de novo. Nem mesmo conseguiríamos entrar lá. Por isso que o crente ele tem que olhar para a frente, porque para a frente é que vai estar esse novo céu e nova terra. Amém. Amém. Para a frente é que vai estar a herança que o Senhor tem preparado para nós desfrutar. Sempre para a frente. Não olhe para trás. Não tem como andar de costas olhando para o alvo. Olhando para a frente, vamos enxergar o novo, o puro, o ideal, esse novo céu e essa nova terra que nós acabamos de ler. Por que é bom que guardemos as palavras dessa profecia, meus irmãos? Já lemos aqui uma vez, porque elas são fiéis e verdadeiras. Elas são as palavras de Deus. Várias vezes isso nos é dito no decorrer desse livro. Essas palavras são verdadeiras. Amém. Como a gente é lento, né? Para crer nas coisas de Deus como elas são. Como a gente é tardio um pouco para crer que Deus é tão bom quanto de fato Ele é. Né? Essas notícias aqui, ó, novo céu, nova terra, parece boa demais para ser verdade. Não é, meus irmãos? Sabe por que a gente pensa assim? Por causa desse corpo do pecado. Estamos tão habituados com a miséria deste mundo caído, que muitas vezes essa revelação nos parece uma utopia. Às vezes nos sentimos tão cansados que a gente gostaria que tudo acabasse logo. Às vezes duvidamos até da fé que nós professamos. Duvidamos do nosso amor ao Senhor. Nos preocupamos se nós amamos verdadeiramente ao Senhor. Ficamos ansiosos. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que nós vamos conseguir? Então prossiga guardando. Você vai conseguir. Porque a salvação não nos pertence, ela pertence ao Senhor. Nós vamos conseguir. Chegar lá no céu, eu vou falar assim: você conseguiu, né? Glória a Deus. Você vai falar comigo, você conseguiu, né, pastor? Pode falar. Glória a Jesus. Fala aí com seu irmão, você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai conseguir. Você está conseguindo. Continua firme. Continue guardando. Aleluia. E é por causa desse pecado. É por causa desse mundo caído que faz a gente ficar assim. Aí depois a gente tem que ir lá prostrar diante do Senhor, pedir ao Senhor perdão. Oh, Senhor, me perdoa, porque às vezes vem dúvida, às vezes vem preocupação, às vezes vem temor. Nós precisamos da Tua misericórdia. E precisamos saber, sem nenhuma dúvida, que o Senhor é maravilhoso, realmente, e que cumprirá todas as Suas promessas. Amém. Glória a Deus. Por um lado, irmãos, isso também não é todo ruim, porque a alma do crente deseja o que é bom, perfeito, verdadeiro e justo, porque se nós vivêssemos assim, não desejaríamos, porque já vivemos assim, mas desejamos o que é bom, desejamos o que é perfeito, estamos olhando para o que é perfeito. O crente que quer a perfeição, ele está ansiando pela glória do céu, e ele sabe que a perfeição aqui na terra não é possível, então a alma fica clamando, muitas vezes angustiada por aquilo que é perfeito, semelhante lá ao Salmo 42, né? O Salmo dos filhos de Corá. Ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus? Quando entraremos na presença do Senhor? É um clamor da alma do crente. É um clamor do céu. Aleluia. Glória a Deus. Clama, meus irmãos. Senhor, quando entrarei na Tua presença? Ajuda-me a guardar a Tua palavra. Aleluia. Por fim, meus irmãos, porque o bem-aventurado é aquele que guarda as palavras
da profecia desse livro. Ele é como um crente ávido pela palavra e fervoroso também. Ele tem essas duas características. Amém. Ele é ávido pela palavra. Lembra que o apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 2, ele diz: desejai como criança recém-nascida o leite. Criança recém-nascida fica procurando, né? Quem tem bebê aqui, né? Eu perguntei ao Marvel ali do Moisés, ele falou: está só engordando, está só crescendo, toda hora ele quer se alimentar. Então o apóstolo Pedro falou: é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a criança recém-nascida deseja o leite, vai lá, deseja o leite espiritual, porque é por ele que nós vamos crescendo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então assim, o crente ele tem essas duas características. Ele é ávido pela palavra e fervoroso. O crente assim é o melhor de todos os crentes, porque a gente encontra uns fervorosos por aí, mas eles não se importam muito com o ensino verdadeiro da palavra, para saber onde a sua fé está fundamentada, se ela está fundamentada numa heresia, se ela está fundamentada numa doutrina correta, né? Nós estamos rodeados disso aí, porque o entendimento correto das Escrituras traz segurança, e a gente confia mais no Senhor, não é, meus irmãos? Por quê? Como eu estou falando, uma pessoa que não se importa muito com a palavra de Deus, ela não é difícil de ser enganada. Olha as seitas. As pessoas ali estão crendo, mas crendo no erro. Não é? Elas até brigam nas seitas falando que elas são verdadeiras. O crente que faz parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja cristã, tem um entendimento correto da Bíblia, ele não fica propenso a misturas, não fica propenso a ventos de doutrina. Por outro lado, existem os que se interessam pelo conhecimento doutrinário, mas não são fervorosos. Às vezes eles entram em discussões fúteis. Tem gente aí fora que não quer saber, desigrejada, e gente fala assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de escola bíblica, eu já sei tudo. Eu não preciso de Bíblia, eu já tenho minha Bíblia em casa. Ele bate boca com você. Ele argumenta até com uma certa maestria a doutrina, mas não nutre sua espiritualidade com uma vida de oração e serviço cristão. Segundo o versículo aí, os bem-aventurados não são esses também. É o que não apenas... Quem são os bem-aventurados? É o que tem essas duas características. Ele não tem apenas o conhecimento correto da doutrina, mas ele se dedica a crescer sua espiritualidade no temor do Senhor, pelas orações, súplicas e consagração do Senhor. Amém. Porque as profecias desse livro, a revelação do Senhor, não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual de ninguém. Elas foram escritas para que a igreja de Deus seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. Amém. A profecia não é apenas para informar. Nós estamos sabendo do que vai acontecer, mas não é só informação que a gente precisa. É para nos preparar um povo santo para o fim deste mundo e o nosso começo na glória celestial. Aleluia. Será que estamos nos convencendo das realidades desse novo momento que está chegando? Há um novo momento que está chegando para você e para mim. Amém. Há um novo céu e nova terra que está a ponto de aparecer para você e para mim. Aleluia! Aleluia. Os eventos todos do mundo estão apontando para a chegada desse novo céu e nova terra. Tudo está caminhando para esta data. Os novos céus e a nova terra serão a habitação dos bem-aventurados. Amém. Há várias críticas por aí sobre essa profecia. Não existe céu. O céu não é tão assim. Você quer ir para o céu? Não. Os críticos, os zombadores que saem para o céu para ficar lá de branco, todo mundo parado cantando 24 horas por dia, eles nem sabem o que estão dizendo. Olha quem são eles.
Eles ouvem as palavras dessa profecia? Não ouvem. Eles atentam para as palavras dessa revelação? Não. Eles não leem, eles não ouvem? Claro que não. Quem lê sempre, quem ouve sempre, é o que está preocupado em guardar. Não, eu quero ouvir isso aqui de novo. Eu quero aprender mais sobre isso aqui de novo. Então você está preocupado em guardar a palavra de Deus? Amém. Então você é bem-aventurado. Glória a Deus. Guarde essa profecia. Toda profecia, porque a profecia gera fé. E a fé é o que nos mantém de pé. Amém. Se for assim, bem-aventurados somos. Porque, irmão, tem novo céu e nova terra te espera. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus.